você precisa ser um pai a ser lembrado. Depois que você partir, seus filhos vão ficar. Geralmente é assim, os pais vão antes que os filhos. Os filhos e netos vão ficar, e eles vão lembrar de você. Será que eles vão lembrar de você? Essa é uma pergunta que eu queria deixar esta manhã. Provérbios capítulo 20, versículo 7, diz assim a santa palavra de Deus: um homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. De novo, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Amém? Essa é a consequência da integridade, e como o pai age, o filho vai receber a bênção. A bênção é transmitida de pai para filho automaticamente, mas o pai tem que fazer a sua parte. Que Deus então nos abençoe. Amém. Senhor, ministra essa manhã em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Aqueles que são pais, ajuda-nos a sermos pessoas íntegras, como a palavra de Deus fala, para que consequentemente os filhos sejam abençoados. Fica conosco nessa transmissão da mensagem. Tenha misericórdia da minha vida e usa-me mais uma vez pela tua graça e misericórdia, em nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Então, meu papai, querido pai, que é aqui presente virtualmente, viva uma vida de tal maneira que o seu filho, quando ele pensar em você, puxa, hoje eu lembrei do meu pai, quando ele pensar em você, ele pense em lealdade, honestidade, integridade, justiça, trabalho, fidelidade, serviço, caridade, tudo mais. É muita coisa, né? Quero voltar a essa reflexão. O seu filho vai lembrar de você como? Eu, por exemplo, quando eu penso no meu pai, eu lembro da alegria que ele tinha. Eu lembro que ele era uma pessoa alegre. Quando você lembra do teu pai, você lembra de quê? Quais são as qualidades dele? A sua imagem, quando vier à mente do seu filho, tem que remeter coisas boas. Algo que você colocou no coração dele, a imagem que ele tem de você. Qual a imagem que ele tem de você? Irmãos, muitos pais não estão preocupados com isso. Mas isso é muito importante. Embora a sociedade ocidental, a nossa sociedade do lado de cá, ela dá muita importância, muito mais importância para a mãe, como aquela figura carinhosa, aquela figura que cuida, está com o nenenzinho no colo e coloca no seu peito. Nós valorizamos muito as mães. A figura do pai na vida dos filhos é mais importante do que a da mãe, acredite se quiser. Estava fazendo esse estudo, e é verdade, quando você está assistindo uma biografia de alguém famoso, alguém que deu certo, alguém que venceu na vida, a primeira coisa que ele fala na biografia é o seguinte: é porque o meu pai fez isso, isso, isso. O pai é muito importante. E ele desempenha um papel único na vida dos seus filhos. Um papel intransferível, não pode ser passado para outra pessoa. Insubstituível, fundamental no desenvolvimento emocional. Está aqui o segredo. Por que o pai é importante? Não é só a mãe que é importante, mas o pai, ele vai estabelecer um vínculo emocional, psicológico e social importantíssimo. Não é à toa, vou falar depois sobre isso. A pessoa que vive sem um pai, que cresce sem um pai, ela tem vários problemas emocionais. Vários. Segundo a UDF, Universidade da Família, e segundo o líder do Family Foundation, que nós sabemos muito bem quem é, o Greg Hill, o pai é que dá o destino.
O pai é que dá o destino para a gente. Na paternidade, Deus vê uma solução para todos os problemas humanos. Então, através da paternidade, Deus dá para o ser humano as soluções de muitos dos seus problemas. Problemas humanos, pessoais e sociais. Eu quero dizer essa noite aqui o seguinte: você tem um pai. Não somente o pai de sangue, físico, mas um pai espiritual, que é Deus primeiramente, e depois aqui na terra Deus vai dar alguém para você, para fazer a figura de um pai, o pai espiritual. Muitas vezes o nosso pai terreno, meu por exemplo, não era crente, aí fica mais difícil. Mesmo assim nós o amávamos, gostávamos dele, mas ele não pôde trazer para mim conceitos espirituais, conceitos bíblicos, exemplos que ele podia me dar, mas ele não tinha esse conhecimento da palavra. Então fica mais difícil. Mas Deus, ele vai dar para você um pai espiritual. E é muito importante você entender isso. Esses dias me questionaram quem era o meu discipulador. E a gente vive falando aqui que todo mundo tem que ter um discipulado. Todo mundo tem que ter um pai da fé, um discipulador. E a pessoa falou: você fala que todo mundo deve ter, mas quem é o seu? Aí eu disse: meu discipulador é esse pastor, esse e esse. Um agora especialmente, o pastor Ezequias, que eu futuramente vou apresentá-lo. Ele ia vir pregar nos meus 10 anos de ministério, mas ele também fez uma cirurgia e veio a pandemia e nem fizemos o culto dos 10 anos ainda. Mas quando eu fizer, eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem o meu pai da fé, o meu pai espiritual, aquele que cuida de mim, aquele que coloca a mão na minha cabeça e ora por mim, aquele que me dá conselhos, aquele que eu vejo a vida dele, a história da vida dele, e procuro ver aonde ele acertou, onde ele errou, e acertar, e aprender. Isso é um pai espiritual, alguém que cuida da gente. A Bíblia tem um versículo muito triste, que eu gostaria que vocês lessem comigo, Malaquias 4:6. Olhe lá a importância do pai. Vamos, se o Data Show não puder colocar, Malaquias 4:6. Abra sua Bíblia rapidamente, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, verso 6, diz assim a palavra de Deus: ele fará, olha só, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Amém, irmãos? Que coisa linda. Deus, ele faz isso. Ele converte o coração dos pais nos filhos, os filhos com os pais. Porém, olha o que continua dizendo: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que ele está dizendo? O que Deus vai fazer? Se os pais não se derem bem com os filhos e os filhos não se derem bem com os pais, vai ter um problema sério que vai acontecer. Pode ser que aquela família, geração toda e o país até, possa experimentar maldição. Triste isso. Quando uma nação está debaixo de maldição, muitos problemas acontecendo, nós podemos sentir que a taxa de homicídio começa a acontecer no país, há um espírito de morte sobre aquele país, que tenta entrar quando o pai não ocupa, esse espírito de morte vai tentar entrar naquela nação, naquela família, quando o pai não exerce o papel de pai. Escuta bem isso. Quando o pai não exerce um papel de pai, há problemas. E Deus está dizendo que vai ter maldição sobre aquela terra. E vai acontecer muita coisa errada. E aí vem, o que nós estamos experimentando muitas vezes hoje. E isso às vezes até dentro da igreja. Pais que abandonam os seus lares, homens, Quando eu falo pai, aqui é homem.
Pais que só buscam dinheiro lá fora e esquecem dentro. Pais egoístas, não têm tempo para os filhos. Pais que não estão dando bom exemplo, estão dando mau exemplo de conduta. Falam palavrão, trazem jogatina para dentro de casa, bebida para dentro de casa, e o filho está observando. É que nem uma esponja. O filho vai imitar o comportamento do pai, não tem jeito. Ou da mãe. Pais que não oram e não leem a Bíblia. Se você me acompanha nas minhas redes sociais, você viu lá que eu compartilhei no Facebook uma imagem de uma neném, bem pequenininha, falando, o pai perguntando para ela sobre a Bíblia, ela respondendo. Ele perguntava, ela sabia muita coisa da Bíblia. Eu falei, meu Deus, como uma criança pode saber tanto da Bíblia? O pai perguntava, ela respondia. Esse pai está dando um exemplo muito grande. Está orando com os filhos, está lendo a Bíblia com os filhos. Pais que cobram muito, são muito cobradores. Meu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não conversam com o filho sobre como é que está, como é que foi, aquela questão mais emocional, só cobra. Pais frios, sem afeição, sem amor, pais violentos, espancadores, viciados, abusadores. É o que nós estamos vendo aí nos noticiários. É triste, irmãos. Como podemos ver, não dá para achar que Deus, diante de tudo isso, vai ficar feliz. Deus não fica feliz com isso, porque Ele mesmo ordenou aos pais para que se unam ao coração do filho e vice-versa. Os pais têm que ser os maiores conquistadores. A maior conquista que um pai pode ter é o coração do filho. Quando o filho coloca o coração dele nas mãos, quando o pai tem o coração dos filhos nas mãos, tudo vai bem. Agora, quando o filho sai de casa e não quer conversar com ninguém, fica revoltado e sai, o pai perdeu a parada. Por isso que Deus, Ele não quer que isso aconteça. Ele quer converter o coração um do outro. O Salmo 68 fala que Deus é um pai de órfãos. Vamos ver o Salmo 68, verso 5. Por isso que eu falei que você tem um pai. Meu pai me abandonou, meu pai morreu, nunca vi o meu pai fugiu de casa, eu não tenho pai. Tem, porque Deus, Ele é o pai dos órfãos. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Então a Bíblia, ela diz que existe esse pai. O próprio Senhor Jesus, eu vou falar depois de sobre alguns pais da Bíblia, notáveis da Bíblia, e um dos pais notáveis foi José, o pai terreno de Jesus. Mas possivelmente os comentaristas e arqueólogos dizem que quando Jesus tinha por volta de 12, 15 anos, o pai dele, o José, morreu. Maria ficou sozinha. Mas Jesus, desde pequenininho, foi ensinado para ele que ele tinha um outro pai, um pai celestial, um pai acima de todos. Tanto é que todo o ministério de Jesus, ele se dirigia a Deus como pai, como Abba, pai, ou paizinho querido, alguns dizem, porque ele tinha uma intimidade com esse pai, porque Jesus nunca foi órfão de pai. Bom, o pai verdadeiro não precisa ser biológico. Não precisa ser biológico. Em 1 Timóteo 1:2, Paulo disse a Timóteo, eu sou teu pai. Paulo disse a Timóteo, eu sou teu pai. A Timóteo, meu filho na fé, graças, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Timóteo, meu verdadeiro filho. Olha só, meu verdadeiro filho. Então é possível nós termos pais não biológicos que nos abençoam. Nunca a gente fica sem pai. Pai é aquele que dá propósito, que indica a direção, é o líder, ele ama. Ele ama. É o líder que está interessado em você, que está buscando o seu bem.
E na igreja, o pastor é esse pai, que quer o bem dos seus ovelhas, dos seus filhos na fé. É o pai que dá a direção, que mostra o caminho, que é o líder, que ama. Eu quero dizer que eu amo a todos vocês, meus filhos na fé, todos. E eu estou aqui para ajudar vocês na ausência do pai terreno ou de qualquer outro tipo de pai. O pai dá propósito. Que tipo de pais desesperadamente precisamos ver hoje? Quero agora partir para a metade do final da mensagem. Que tipo de pai nós precisamos desesperadamente nos dias de hoje, esses dias difíceis? Primeiro, precisamos de pais hoje que seguem o exemplo de Enoque. Isso está registrado no livro de Gênesis. Vamos ver lá Gênesis, capítulo 5. Por favor, abra sua Bíblia. Vamos ver o que diz Gênesis 5, 21. Diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. 300 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, um homem longevo, que teve muitos filhos e filhas, e teve um filho chamado Jerusalém, que também viveu muito. Matusalém, que viveu muito também. Mas a maior característica de Enoque é que ele andava com Deus. É o maior legado que você pode deixar para o seu filho. Pais que nós mais precisamos hoje é pais que andam com Deus. Andam com Deus. Hebreus capítulo 11, verso 5, fala a mesma coisa, repetido lá na galeria dos heróis da fé, o destaque para Enoque, que ele andava com Deus. Nesses versos mostram como um pai que anda com Deus, um homem de grande fé, e um homem que não tinha medo de falar contra o discurso dos ímpios. É o que diz Judas também. Judas, ele fala isso, que Enoque era corajoso e não tinha medo de falar contra os ímpios, contra a má conduta dos ímpios. Então, filho, não ande com aquela pessoa, não veja bem o que está acontecendo. Então, ele não deixava de ensinar o seu filho que aquilo era errado. Hoje, os pais às vezes falam assim: não, isso é normal, isso é assim mesmo, a sociedade mudou, é assim, e você que escolhe, não tem problema, você é livre. É lógico, tudo isso está certo, não estou falando que está errado. Uma hora ou outra o filho vai andar sozinho, o pai vai sair de cena e o filho vai ficar sozinho, autônomo, independente, com certeza. Mas o pai que é sábio, que anda com Deus, ele adverte, ele fala com amor. Lembre-se, se o coração do filho está nas mãos do pai, tudo dá certo. Agora, quando há atrito, não adianta o pai falar que o cara vai ficar com o coração fechado. Tem que primeiro ganhar o coração para depois falar. Mas Enoque andava com Deus, ele era exemplo. Segundo, precisamos de pais hoje que seguem o exemplo de Noé. O exemplo de Noé. Hebreus 11, 6. Vamos ver qual é o exemplo de Noé? Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam,
movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, que exemplo de pai foi Noé. Um homem, irmãos, que Pedro chamou, 2 Pedro 2,5, Pedro chamou ele de pregoeiro, pregador da justiça. Porque Deus estava dando juízo contra a humanidade e Noé foi aquele que Deus usou para levar a justiça. Então os pais de hoje precisam usar de justiça, precisa ser justo. E a justiça, irmãos, é uma coisa tão gostosa, tão boa. Tão boa, a gente se sente tão bem. Eu, por exemplo, e Priscilinha estão muito felizes porque lá agora no meu prédio, antes meu carro ficava fora da garagem. Ficou 5 anos pegando sol, pegando chuva, caindo coisa da árvore. E o pessoal com o carro lá dentro. Eu falando, poxa, quando eu abrir uma vaga para mim, deixa eu colocar o carro aí dentro. Aí não vinha. Aí a síndica do prédio descobriu que tinha gente dentro do prédio que estava emprestando o carro para outra pessoa, de outro lugar, de outro prédio. A vaga, estava emprestando a vaga ali. Aí ela falou, não senhor. Aí ela reviu lá os documentos, e aí começou a falar com um outro, não pode. Essa vaga aqui é do condomínio, é dos moradores. Aí um foi tirando, outro foi tirando, aí ela veio para mim e falou, agora a tua vaga está aí. Aí eu falei, Deus ficou feliz com você, porque você está usando de justiça. Se eu pago o meu condomínio, a vaga é minha, por que está dando para outro? Então, irmãos, quando ela falou assim, veio aquela alegria, porque a justiça causa alegria. Agora, quando a pessoa é injusta, tristeza. Então, viu como é bom a gente fazer justiça? Porque a gente vai fazer outras pessoas felizes. Outras pessoas vão ser abençoadas. E Noé era uma pessoa assim. Ele era um grande pai. Procurou a salvação dos seus filhos. E ele alertava a cidade, olha, vai vir um julgamento aí, se convertam, mudem. Vai vir um julgamento de Deus, se preparem. Eles estavam vendo lá Noé construindo a arca. Ele falou, poxa, se ele está construindo, eu vou construir uma arca para mim também. E se acontecer isso, eu vou estar preparado. Só que as pessoas, não ligaram. Não deram atenção. Ignoraram. Como hoje acontece, a gente está alertando os pais, está falando, eles estão ignorando. Uma hora vem o dilúvio, uma hora vem a justiça de Deus. Aí a gente não sabe por que o nosso filho se perdeu, por que o filho aconteceu isso, aquilo, porque veio a justiça. Você não plantou. Noé foi um pai preocupado com a salvação dos seus filhos, com certeza. Ele fez aquela arca também para salvar os seus filhos. E os animaizinhos também, né? Conta a história. Ele ensinou-lhes, pregava. Então você que é pai, prega. Não leva o jeito. Prega em casa, faz um momento onde você dá uma palavra, ou aqui na igreja. Prega, ensina a palavra. Ele andou com Deus, deixando para os seus filhos um grande exemplo a ser seguido. Noé foi um grande pai. Mas vamos para o próximo pai aqui, que esse também é demais. Precisamos de pais hoje que seguem o exemplo de Abraão. Gênesis 18, 19 fala isso. Vocês conhecem a história, né? Abraão. Mas eu quero ler com vocês esse texto de Romanos 4, 11. Romanos 4,11, vamos ver o que o apóstolo Paulo falou de Abraão, né? Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem. É aí que está. Ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles.
Então aqui, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Abraão é o pai de todos. Por isso que a gente fala que ele é o pai da fé. Por isso que a gente fala que ele é o pai da fé. Ele instruiu o seu menino no caminho que se deveria andar. Abraão, se ele tivesse falhado ali, como pai, certamente ele não teria esse título de pai de todos os que creem, o pai da fé, porque ele, primeiro, ele acreditou em Deus, e o seu filho viu isso. Meu pai estava disposto a fazer todas essas coisas, porque ele ama primeiro a Deus, e Deus sempre o responde. Irmãos, a vida de Abraão é uma jornada. É uma jornada de fé, desde que ele saiu lá da parentela dele, até ele chegar, foi uma grande jornada, uma grande história, onde a fé foi sempre prevalecendo. Que você possa deixar esse legado de fé, assim como Abraão deixou para os seus filhos. Em quarto, precisamos de pais hoje que seguem o exemplo de Josué. Maravilhoso exemplo. Maravilha. José confiava em Deus quando os outros não confiavam. Precisavam mandar espias, né? Você tem que conquistar aquela cidade porque aquela terra emana leite e mel. Ele falou, já sei disso, não precisa. Mas lá tem gigantes, lá tem dificuldades, vai ser intransponível passar aquelas muralhas. Josué falou, mas não estou preocupado com isso, fica tranquilo. Já que vocês estão com dúvida, então manda espias. Josué não precisava disso, ele confiava em Deus. Os outros não confiavam. Que grande exemplo que ele também deixou para os seus filhos, a conquista da terra prometida. É como se, o Josué é um pai conquistador. A gente pergunta, como é que o filho vai conquistar alguma coisa? Como é que um filho vai ser alguém na vida? Como é que o filho vai almejar ter tal situação financeira ou espiritual, ou ser alguém, se o pai não buscou isso também? Que exemplo que o filho vai ter? Lembre-se, a maioria daqueles bem-sucedidos na vida, citam os seus pais em sua biografia. Porque o meu pai me ensinou isso, que o meu pai me mostrou isso, e ele foi e conquistou. Com meras exceções, com poucas exceções, isso não acontece. Na maioria das vezes isso acontece. Josué 24:15, fala então aquela grande expressão, né? Josué não se importava com o que os outros pais estavam fazendo. Ele disse, porém eu e a minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Eu e a minha família, eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, por isso. Por Josué dar esse exemplo de coragem, de conquista e de firmeza, dizendo que eu e minha casa. Você já determinou que você e sua família irão servir ao Senhor? Você já determinou isso no seu coração, que você vai fazer de tudo para que você e os seus filhos sirvam ao Senhor? Aqui nós temos muitos jovens aqui, eu estou bem feliz com o mês da juventude, vocês ainda têm muito por conquistar, né? Sigam o exemplo bons dos seus pais, e quando vocês chegarem lá, Deus der filho para vocês, procurem ver esses exemplos da Bíblia. Mas eu tenho mais 2 exemplos aqui, nós vamos terminar, irmãos. Precisamos de pais hoje que seguem o exemplo de Zacarias, não é o dos Trapalhões não, tá? Eu acho que muitos nem conhecem mais esse humorista, né? Um grande humorista. Mas é o Zacarias. Quem é Zacarias na Bíblia, no Novo Testamento? Quem sabe? É o pai de quem? João o Batista. Olha de quem que ele foi pai, irmãos. De um dos homens mais tremendos da Bíblia, o qual Jesus mesmo elogiou, João. E quando você elogia um filho, quer dizer que o pai tem crédito.
Um filho não é um filho por acaso, se o pai também não ajudou ele. Quando você vai ver uma pessoa importante, pode ter certeza que quem ensinou, quem construiu o caráter daquele menino, tem crédito também. Então Zacarias foi um grande pai. Lucas capítulo 1, vamos ver o que diz o Evangelho de Lucas. Quero que vocês me acompanhem comigo. Lucas capítulo 1, verso 5. No tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então aqui está o segredo da vitória de Zacarias e Isabel, porque a palavra de Deus continua, mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor, oferecer o incenso. Chegando a hora, ofereceu o incenso, do povo todo tinha orado lá de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, prostrou-se, dominando. Enfim, o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu a sua oração. Não tenha medo, Deus ouviu a sua oração. E Isabel, sua mulher, terá um filho, e você lhe dará o nome de João. Você será pai. Então, irmãos, eles viviam de modo obediente e irrepreensível nos mandamentos e preceitos. Precisamos de pais assim. Eu preciso ser assim. Você precisa ser assim. Eles receberam a bênção de ter um filho, mas Deus pode querer dar outras coisas para você, porque você é obediente, porque você atenta para os mandamentos e preceitos do Senhor. Que exemplo de pai! Eles são grandes elogios para um homem. É isso que Deus falou. Zacarias adquiriu essa qualidade antes de se tornar pai. Tem gente que tem jovens por exemplo, jovens que são pais muito jovens. Às vezes não estão preparados para ser pais, são muito novinhos, né? Quem está preparado, aliás, né, para ser pai, eu imagino. Quem é que está preparado, né, irmã? Para ser mãe. Mas quando é muito novo, às vezes o filho não sabe, não viveu muitas coisas ainda, não sabe. Então ele fala: poxa, agora que eu vou ser pai, então agora eu tenho que tomar um juízo. Geralmente é assim: agora eu tenho que trabalhar mais. Antes era muito solto, era muito fácil. Agora que eu sou pai, agora eu tenho que, né, pastor? Às vezes acontece no subconsciente da pessoa. Não, agora eu tenho que ser exemplo. Agora eu tenho que... Não é agora que você tem que ser. Já tinha que ser antes. Então você tem que procurar ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa honrada, ser uma pessoa honesta antes de ter os filhos. Porque quando os filhos vierem, naturalmente vai ser normal. Vai ser algo normal. Você vai continuar da mesma maneira. Eles já eram pessoas de qualidade antes mesmo de ser pai. Ele escolheu uma mulher com as mesmas qualidades. Isabel. Então aí vai uma dica para vocês que ainda não casaram, né? Tente encontrar moças, mulheres da mesma qualidade, que obedeçam a palavra, que sigam com os mandamentos, sejam fiéis ao Senhor, porque aí naturalmente você e ela vão ser bons pais, bons exemplos para os filhos de vocês, né? A piedosa preparação para a paternidade é imperativa aqui. Para ser um pai, uma mãe de Deus, bem-sucedido, é preciso ter essa vida piedosa. Os homens precisam se destacar na observação dos mandamentos bíblicos e desejarem ter sucesso como pais.
sucesso como pais. É lógico que é bem mais fácil. Estava falando para um pastor que, inclusive um pastor muito jovem que até pregou aqui, eu falei, você tem muita chance de ser um grande pastor porque o seu pai era pastor. Então, os pastores, os novos pastores, jovens, que os pais são pastores, têm muito mais chance de serem pastores bem-sucedidos. Por quê? Porque já nasceram dentro de uma família sacerdotal, já nasceram dentro de... Então, João Batista foi assim, ele já nasceu dentro de uma família sacerdotal. Não é à toa que ele foi um grande pregador, João Batista, um grande homem, que fez tantas coisas, que batizava com água para a remissão dos pecados. Que assim seja na vida de vocês. E por último, meus amados irmãos, amigos que nos ouvem pelas redes sociais, por último, precisamos de pai como o carpinteiro José de Nazaré, ou da Galileia. Precisamos de pais como José o carpinteiro. Qual o papel de José na história? Qual o seu papel na história? Quero também já começar a ministração final aqui. Qual o seu papel na história? Qual a sua importância na sua família? Não há menção da vida de José, exceto no nascimento de Jesus, e quando ele tinha 12 anos, que foi que ele se perdeu no templo, e foi encontrado entre os doutores da lei, Jesus, menino Jesus. José só é citado nesses dois momentos na história bíblica. José não viu o seu filho adulto. José não viu a morte e ressurreição de Jesus. E provavelmente ele deve ter morrido quando Jesus tinha entre 12 e 20 anos. Ou até um pouquinho mais, não sabemos, não sabe, ninguém sabe. Não há registro no Novo Testamento de uma palavra só de José teria dito. Ele não foi predito no Antigo Testamento, e até as ordens de Deus foram dadas por um anjo a ele através de sonhos. José deve ter perguntado assim: qual é a minha contribuição? O neném nasceu da minha esposa, da minha noiva virgem. O que eu vou fazer? Como poderei servi-lo? Como poderei ajudar? Estudos na área da psicologia e do pensamento humano dizem que é uma forma como esse pai se relaciona com seu filho que determina que tipo de conduta o filho vai ter na sociedade. Repetindo, a maneira que o pai se relaciona com o seu filho definirá o tipo de comportamento, de conduta que o filho terá na sociedade. O pai, lembra-se que eu falei, nesse momento, na psicologia e na sociologia, o pai é mais importante do que a mãe. Sem desvalorizar as mães, tá bom? Pesquisas apoiam que a delinquência, os relacionamentos abusivos, a repetição patológica de comportamento, em alguns casos de homossexualidade, masculina e feminina, derivam de uma atuação deficiente do pai na vida dos filhos. Já está comprovado. Deficiência esta causada pela ausência física e emocional do pai. Deste pai, pela passividade do pai ou pela agressividade do pai, física ou verbal. Gente, é muito sério isso. É isso que nós estamos colhendo hoje na sociedade. A consequência está aí do problema. Graças a Deus, José fez tudo direitinho com Jesus na sua primeira infância. Foi presente na vida de Jesus.
Como já foi citado durante essa mensagem, o pai é o primeiro outro na vida da criança. Ou seja, quando o nenenzinho nasce, logo ele é colocado no colo da mãe. A mãe é fundamental nos primeiros infância. A mãe é tudo na vida do filho. Escuta bem, no primeiro momento, a mãe é tudo na vida do filho. Sem a mãe, dificilmente o filho vai ter aquele primeiro afeto. Então a mãe já traz para o peito, já dá de maná, cuida, lava, faz dormir. O pai fica ali, mas tenta ajudar. Fica ali, lavando a louça, o que você precisa, vai comprar, traz. Né, Dudu? Deve ser assim, né? A mãe é tudo, então o pai é uma outra pessoa que está ali no meio, a criança começa a ver a mãe e ver o rosto do pai. O pai é um outro. Por enquanto, o pai não é nada ali para a criança. A mãe é tudo. Mas o pai, ele começa a aparecer na vida do filho. É a presença e a função deste que rompe a simbiose do filho com a mãe. Então, o pai ali é tipo um concorrente do filho. O filho, instintivamente, está vendo aquele homem ali, aquele outro, e é um concorrente para ele, da atenção da mãe. Portanto, esse é o primeiro relacionamento social, visto que a mãe para a criança, até certa idade, é uma pessoa só para ele. Então a mãe é só para mim. O filho pensa, né? Não vou dividir a minha mãe com outro. Mas conforme ele foi crescendo, ele vai vendo que a mãe, ela tem uma outra pessoa, não tem só ele na vida, tem o outro. O pai é a representação do outro na psicologia, que vai gerar um comportamento na criança de entender que além das suas vontades, além dos seus desejos, existe uma outra pessoa que frustra e que deseja a mesma pessoa que é a mãe. Então o filho vai falar, ele também deseja a minha mãe? Nesta relação triangular, a criança cresce entendendo que o objeto do seu desejo não é só seu, mas é compartilhado, desenvolvendo então a percepção de que o mundo não gira em torno somente dela, e que ela, a criança, terá que lidar com isso, se sociabilizando com aqueles que estão à volta, aprendendo a dividir o que lhe é prazeroso e até mesmo abrir mão desse prazer. Parece ser complicado, mas não é isso que eu estou falando. A ausência Só que aí o que acontece? O normal é isso. O normal é a criança ver que ele não é o centro de tudo, que tem um outro ali, que tem uma pessoa que vai dividir a atenção da mãe e que está ali para amá-lo também, que está ali para dar o carinho, a ajuda que ele precisa. Depois de um tempo ele vai ver que aquele pai é mais importante do que a mãe, porque aquele pai é provedor, aquele pai cuida, aquele pai leva a passear, aquele pai dá dinheiro, é aquele pai. Isso é o normal na vida de uma família, de um filho que cresce com o pai e com a mãe. O problema está aí, quando a ausência da função do pai, aquele pai não está ali, começam os problemas emocionais, psicológicos na vida da criança. A ausência da função do pai no ambiente familiar cria na construção psíquica da personalidade dos filhos e a dificuldade de se expressar com criatividade. Então aí vem os problemas, quando o pai não está presente. A criança, ela tem dificuldade de ter uma vida com criatividade, ela é mais inibida, a espontaneidade, ela não é espontânea. Ela é gerado dois tipos de sujeitos: os retraídos, ela pode ser ou retraída demais ou hostia demais, que briga, que não fica com ninguém, enfim, hostis. E os retraídos tendem a fugir e a não encarar o mundo social da forma positiva, enquanto que os hostis tentarão a coagir,
hostilizar os relacionamentos sociais. Então, começam aí os problemas. Aí a gente fica pensando, por que a pessoa é assim? Tem os motivos que ela é assim. José, vamos voltar para a Bíblia para encerrarmos aqui esta manhã. José teve o privilégio de ser um pai único, o privilégio único de ser pai. Com certeza, Maria teve outros filhos, e José também foi pai de outros filhos, não somente de Jesus. No sentido da paternidade humana, né? O pai de Jesus. Pouco pode fazer um pai no crescimento de um filho. Apoiar, estar ali junto, cortar o cordão umbilical, observar de fora a cena, é toda da mãe. Mas vai chegar um momento, isso no início, vai chegar um momento que vai se seguir os anos da infância e da adolescência, onde a presença do pai, os gestos do pai, a atitude, as palavras do marido para a esposa e para o filho como pai serão fundamentais na estruturação, na proteção, na integridade física e emocional de toda a família. Sabemos que a ausência da figura paterna gera transtorno nas famílias disfuncionais. Esse é o problema do Brasil hoje. O problema do Brasil hoje está aí, irmãos. Não foi assim que a família de José passou, porque ele estava presente. Ele foi um instrumento de Deus na formação de Jesus. Sabemos que Jesus aprendeu diretamente com o Espírito Santo nas Escrituras, mas certamente também aprendeu ao exemplo do seu pai José. Tanto é que ele aprendeu a mesma profissão, porque ele estava lado a lado com o pai ali. Quando foi cortar madeira, o ensinou a lixar, a serrar, a montar os móveis. Jesus estava ao lado do pai desde pequenininho, o pai José. Concluindo esta manhã, irmãos. Hoje é o dia dos pais. Um dia a ser lembrado e honrado para os nossos pais. Um dia que nós dizemos obrigado, pai, sim. Mas também devemos usar esse dia para avaliar a nossa paternidade. É algo muito sério que vai ser transmitido para o filho, para a sociedade, para um futuro. Será que estamos sendo o tipo de pais exemplos espirituais para os nossos filhos? A sociedade clama, a cultura passa hoje por grandes transformações na relação de pai e de filhos. Até recentemente a gente viu uma polêmica da Natura, né? Não vou nem falar, todo mundo já sabe. Eu acho que eles criam essas polêmicas justamente para chamar mais atenção. Essa é a verdade. Não é porque eles concordam, é porque eles queriam chamar atenção e conseguem, né? Por causa das polêmicas. A sociedade está passando por isso, por coisas inversas. A delinquência, em alguns casos, de homossexualidade masculina e feminina, a misoginia, as dependências emocionais, a repetição de comportamentos patológicos, podem ser decorrência da ausência do pai e da função paterna. Por isso, nós, como igreja, devemos valorizar mais a figura do pai, dos pais da fé, do discipulador, de um mentor, de alguém que você se submete àquela pessoa e pede oração e a pessoa fala, filho, Deus te abençoe. Lembra, antigamente falava isso, né? Filho, Deus te abençoe. Isso era algo importantíssimo na emoção da criança, do filho. Isso era de uma valia muito grande, devemos voltar a ter isso, porque isso transmite uma paz, é muito bom emocionalmente e espiritualmente, primeiramente. Temos que voltar com isso. Estamos sendo o tipo de pais agradáveis a Deus? Queridos pais, vamos nos dedicar mais a essa tarefa nobre. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Mães,
ajudem seus maridos a estarem mais presentes na vida do filho, a ajudarem o marido para que ele esteja bem emocionalmente para cuidar dos seus filhos. Porque às vezes quando o marido está em casa e a esposa fica cobrando, fica no pé, fica atrapalhando o marido, como é que ele vai exercer a paternidade? É muito difícil. Então, a esposa tem que estar junto do marido. O que acontece hoje? A mulher ela desmoraliza o pai, a figura do pai, porque os seus filhos, seu pai não presta, o seu pai não tem jeito, o seu pai, se todos os homens fossem assim, nós estamos perdidos, e fica desmoralizando a figura masculina para a criança. Aí ela vai crescer com mais trauma ainda, que não seja assim nas nossas vidas. Mães e pais, vamos nos dedicar mais e vamos contar com a bênção de Deus, com esses exemplos que nós vimos essa manhã, bíblicos, que nos incentivam a fazermos o que é correto. Para isso, Deus nos abençoe. Amém. Ficamos de pé, vamos lá adorar o Senhor, vamos agradecer nesta hora. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós queremos encerrar esta mensagem, rogando a Ti, ó Pai bendito, que abençoe cada pai, que essa responsabilidade tão grande, esse privilégio, sim, muitos, ó Pai, gostariam tanto e não podem. É um grande privilégio, Senhor, mas é também uma grande responsabilidade. Ajuda cada um a exercer esse papel importante para aqueles que têm filhos pequenos, ó Pai. Tenha a oportunidade de começar corretamente, de evitar erros que podem determinar um futuro tenebroso, ó Deus. E a Tua palavra até, ela adverte que pode até ser uma maldição, ó Deus, se o pai não ganhar o coração do filho, se o filho não conquistar o coração do pai. Então ajuda nessa conquista do pai para com o filho, Senhor, para que possa haver a Tua bênção, de geração em geração. Ó Deus, é uma tarefa muito nobre, muito difícil. Para isso que a igreja continue a ajudar, ó Deus. Que eu como pastor possa ajudar mais a cuidar desses Teus filhos, ó Pai. Possa, ó Deus, ajudar nessas mensagens de orientações, da ministração do Senhor dos altos céus na vida de cada um, ó Pai, que tem tido dificuldade com os seus filhos, que estão perdendo os seus filhos, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia, que a sociedade está sofrendo, Pai. A sociedade está acolhendo a ausência da figura do pai na sociedade, na família. Ajuda para que a nossa igreja possa realmente ter uma cobertura espiritual, uma camada protetora na vida da família, especialmente do pai, que tem que ser a figura do valente. Levanta pais, ó Pai, piedosos, pais que colocam a palavra de Deus como alicerce em suas famílias, para que os filhos sejam automaticamente abençoados. Despede-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Dá-nos um domingo feliz e abençoado, e que possamos, aqueles que vierem à noite, possam voltar aqui para juntos adorarmos e reverenciarmos Teu santo nome, no nome precioso do Seu Filho Jesus. E todo mundo diz amém, amém, amém. Pode sentar, irmão.